noite. Então, estamos começando mais uma aula de hoje da pré-mocidade da Casa de Caibar. Então, nós vamos cerrando nossos olhos e vamos mentalizando a figura doce e meiga de Jesus, agradecendo a Ele, a Deus, nosso Pai Maior, e a equipe espiritual encarregada deste trabalho que tanto nos auxilia, e agradecer pela oportunidade desta noite de estarmos aqui novamente reunidos. E que a nossa reunião ocorrer em muita paz, muita harmonia e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Edu, você pode começar a ler o tópico, meu querido, por favor? É Lei de Liberdade. Edu? Laila. Ai, desculpa, eu estava lendo com o microfone mutado. Ah, tá bom. Então tá bom, vamos lá. Ai, desculpa. Capítulo Imagina. 10. Lei da Liberdade. Liberdade natural. A liberdade é natural, mas sem limite. Precisamos uns dos outros, pois não vivemos sozinhos. Temos que respeitar os direitos do nosso próximo. Não podemos fazer tudo o que nos der na cabeça, como, por exemplo, colocar fogo na casa do vizinho porque não gostamos dele, ou ouvir música com som alto sem a preocupação que estamos atrapalhando os outros. Bem, aqui na liberdade natural, né, que o Eduardo acabou de ler, está se referindo, né, à liberdade natural às questões do Livro dos Espíritos de 825 a 828. E eu vou ler apenas a questão de 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Inclusive, essa parte que o Eduardo leu me fez lembrar do apóstolo Paulo de Tarso, né, que ele, numa das cartas dele, ele fala que uma frase assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, que leva à lei de ação e reação. A gente tem o livre-arbítrio e pode estar fazendo tudo o que a gente quiser, mas tudo que a gente faz retorna. E eu posso fazer de tudo, porém eu vou uma hora aquilo vai estar retornando para mim. Então é algo para a gente estar pensando, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque eu sofro as consequências dos meus próprios atos. Eu assim, né? Nós sofremos as consequências das nossas próprias atitudes. Então, é isso sobre a liberdade natural. E agora eu passo para o próximo. Eduardo pode ler o próximo item. Escravidão. Um homem escravizar outro homem é errado, porque é o mais forte abusando do mais fraco. Mais poderoso que todos é Deus. Sua força é utilizada para criar e esparramar pelo universo amor e bondade, e assim libertará todos os seus filhos das suas dores, quando evoluírem para a perfeição. Muito bem. Então, aqui no Livro dos Espíritos, no segundo tópico, escravidão. E vai da questão 829 até a 832. E eu vou ler a primeira aqui, que já resume muita coisa. A 829 diz o seguinte: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens?
E os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Depois tem uma notinha aqui muito interessante que vai resumir mais ainda. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. E, com certeza, né, nós sabemos que, aos olhos do Criador, diante da lei natural, que nós sabemos que ela existe, que é a lei de Deus, isso é contrário. Escravidão não era para existir, mas, infelizmente, existe. Desde aí, a gente for lá atrás dos tempos, lá na história, a gente remontar toda a nossa história, desde quando o mundo é mundo, infelizmente existe a escravidão. E a gente ainda temos visto muito por aí ainda, em pleno século XXI, e ainda a gente vê esse tipo de situação. Então, isso só vai acabar realmente quando existir o amor verdadeiro entre as pessoas. Que aí sim, essa escravidão, seja homem, seja mulher, ou qualquer tipo de coisa, isso vai acabar. Porque, com certeza, nós vamos aí sim viver num mundo digno. E aí, com certeza, a lei natural, ela vai predominar. E jamais vai existir escravidão. Próximo. Liberdade de pensamento. É a liberdade sem limites. Podem nos proibir de falar o que pensamos, mas nunca de pensarmos. Devemos procurar ter pensamentos bons para o nosso próprio bem. Pensamentos bons atraem bons espíritos. Meu outro também, né, a liberdade da consciência, que é os 2 tópicos para eu falar, né? Liberdade de consciência. A consciência é a voz secreta da nossa alma que diz sempre se nossas ações estão certas ou erradas, e ela é um pensamento íntimo que também é livre. Os seres humanos precisam ter a honestidade de procurar viver segundo suas consciências e não serem falsos, pensando uma coisa e dizendo outra. Toda crença será respeitável se conduzir seus membros à prática do bem, na qual o amor seja sua maior virtude. Bom, então, através do pensamento, eu acho que é a única situação em que realmente a gente é livre, né, perante as outras pessoas, porque ninguém consegue saber o que a gente está pensando. Quanto de nós fala uma coisa, mas realmente não é aquilo que nós estamos pensando. Aí a gente se pergunta, mas como que eu posso evitar de pensar coisa ruim? Porque a gente não consegue evitar de pensar as coisas. De que maneira? Em primeiro lugar, evitar a gente não vai conseguir, a gente vai ver coisa ruim, vai saber que é ruim. Nós temos que educar o nosso pensamento, nós temos que pegar, nem tudo que a gente pensa a gente pode fazer. Então, a gente precisa primeiro aprender a separar o joio do trigo. O pensamento é a melhor ferramenta para a gente saber como a gente está conduzindo a nossa vida, quais pensamentos estão nos invadindo. Porque através do nosso pensamento a gente abre canal para como diz assim, outros espíritos menos, né, evoluídos, né, nos intuírem, nós atraímos companhias boas, ruins, através do nosso pensamento. E a nossa consciência, né, que é a liberdade da nossa consciência. A consciência é o nosso juiz, né? A nossa liberdade de consciência vai até onde a gente aprendeu realmente a respeitar o nosso semelhante. A nossa consciência é que vai nos julgar. Quantos de nós falam, puxa, se eu tivesse condição de voltar atrás, eu não teria feito tal coisa. Como eu me arrependo de, naquela época, agir daquela maneira. Mas realmente é para isso que existe a consciência. Deus nos deu a liberdade de pensar, mas nos deu a consciência que é para a gente perceber as consequências dos nossos atos. Então, a consciência é o nosso juiz. E sempre é útil a gente dar ouvido à nossa consciência, porque ela é nossa amiga, né? Com certeza. Isso aí.
Próximo. Fatalidade. Acontecimento ruim. Bom, a Desculpa. próxima é Desculpa. livre-arbítrio. Acabei de ver que estava em cima do outro, eu confundi. Livre-arbítrio. Como seres pensantes, o Criador deu-nos o livre-arbítrio, que é a liberdade que temos de praticar ações de acordo com nossa consciência, mas é sempre bom lembrar que temos responsabilidades por nossas ações. Se não tivéssemos liberdade para pensar e agir, seríamos máquinas e não seres humanos. Sofremos influência do mundo que nos cerca, dos nossos pais, parentes, amigos, pelo que fomos em outras vidas e dos espíritos que nos rodeiam. Mas se procurarmos observar as leis de Deus, nossas atitudes serão mais corretas, orientaremos melhor a nossa vontade e, assim, caminharemos rumo à felicidade. Bem, está muito bem explicadinho, né, nesse livro. Eu gosto bastante dessa explicação dele, está simples e objetiva. Eu só queria completar aqui a questão 843, né, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pois se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E só uma complementação aqui, uma observação que tem na questão 846, que diz o seguinte: aquele que aniquila o seu pensamento para apenas ocupar-se da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se precaver contra o mal. Então, eu costumo dizer o seguinte, até para as crianças mesmas: na vida a gente tem duas formas de aprender, no amor e na dor, e a escolha é sua. Só existem as duas formas, você que escolhe de que forma que você quer aprender. Então, quanto mais mergulhados nós estivermos na matéria, mais atrasados estaremos em nossa evolução e mais distante estaremos da lei de Deus. Então, Deus nos deu a liberdade de pensar e automaticamente a liberdade de agir junto com ela, né? E, consequentemente, vem acompanhado do quê? Dessa consequência dos nossos atos. Então, caminham mãos dadas o livre-arbítrio e a causa e efeito. Quando você joga uma bola na parede, ela volta para você, com a mesma intensidade. Então, assim, quem planta limão não colhe laranja. E muito importante para vocês jovens, que ninguém é isento dessa causa e efeito. Sim. Vocês têm plena escolha de suas atitudes e com ela virão as consequências. Boas escolhas, boas consequências. Escolhas ruins, consequências ruins. Então, há sempre a oportunidade valiosa do recomeço. Então, toda vez que o sol desponta o horizonte, nós temos nosso recomeço. Não precisa nem esperar, gente, a próxima encarnação. A gente pode recomeçar já nessa vida. Não fica esperando assim, eu vou mudar, eu vou arrumar isso, arrumar aquilo depois, lá para frente. Não. Já começa agora. Você tem o seu livre-arbítrio. Deus te deu inteligência. Então, aproveita, haja. Faça o melhor para você mesmo. Você fazendo o melhor para você, isso vai refletir no seu próximo também. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai vibrar coisas boas ao seu redor. Se você quer alteração no mundo, quer um mundo melhor, comece por você. Não cobre dos outros isso. Então, precisamos compreender as leis de Deus para exercermos melhor o nosso livre-arbítrio, amando e respeitando a nós mesmos e a nosso próximo. E é isso. Agora, com a nossa amiga Hélida. Pode ler os dois, tá, Edu, por favor? Fatalidade e conhecimento do futuro. Fatalidade. Acontecimento ruim. A fatalidade só existe no momento em que o espírito escolhe sua prova para a reencarnação. Quando isso acontece, a tendência é que venhamos a passar por essa experiência, mas sempre temos a possibilidade de praticar ações no presente, prevendo seus efeitos no futuro. O espírito passará pelas provações necessárias ao seu desenvolvimento. Ao longo da vida, porém, poderá ter pressentimentos,
orientado por espíritos protetores, que o desviam de possíveis contratempos, mas nada acontece por acaso. Muitas vezes, cometemos erros que não admitimos. Podem ser o resultado da nossa imprudência, descuido, e dizemos que foi uma fatalidade. Conhecimento do futuro. Pode o homem conhecer seu futuro? Não, o futuro nos é ocultado. Só em casos raros nos é permitido que ele seja mostrado. Até porque o futuro é a consequência do que fazemos hoje, o que nos faz entender que nós mesmos, em geral, traçam o nosso futuro. Por exemplo, se não estudarmos, não conseguiremos passar no vestibular ou demais provas. Então, aqui, gente, está falando, né, que a fatalidade, ela, como disse lá, que ela só acontece quando está, né, está ali já na nossa programação reencarnatória, né? Então, se a gente for ler aqui a questão 8, porque da fatalidade vai da questão 851 até a questão 866. Mas aqui na 851 já traz um resumão geral, assim. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem, desculpe, a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consciência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou enxergar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, por exemplo, a gente pode, antes de reencarnar, olha, eu quero passar por tal prova, tal acidente. Aí vamos supor, pelo que eu fiz nessa encarnação passada, vamos supor, eu quero morrer num incêndio, um exemplo. Aí você reencarna, está ali que você vai morrer naquele incêndio, vai, né, o seu corpo todo. Só que dependendo da sua conduta, como ele fala aqui, né, no tópico que o Edu leu, conforme a nossa conduta, a gente também pode mudar isso. De repente, você vem, você segue os ensinamentos do Cristo, você auxilia ao próximo, você é uma pessoa correta, né? Você é honesto, você não lesa ninguém, enfim, você está no caminho certinho. Aí, os próprios espíritos, eles pedem a seu favor. Ele teria que morrer ali carbonizado, vamos fazer ele queimar só um braço, sabe? Ficar com um braço só queimado. Por quê? Porque depende muito da conduta da gente. Então, quer dizer, isso são as provas que a gente pede para passar, mas a gente andando dentro do jeito correto, né? A nossa conduta, isso faz você também mudar isso daí. Porque os próprios espíritos te ajudam. Agora, por exemplo, quando você está indo para o caminho que é muito legal, os protetores que andam ali com você, porque nós temos, a gente disse na aula passada, temos nossos amigos protetores e temos aquele espírito que é o nosso protetor, que fica com a gente desde que nós nascemos até nós desencarnarmos. Ele vem, tenta te avisar, tenta te auxiliar, não faça isso, mas ele não pode interferir. Se você quer fazer, nem Deus vai interferir, a não ser que seja uma coisa assim muito séria, que pode haver a intervenção, mas o seu livre-arbítrio, ninguém. Se você escolheu ir por aquele caminho, os espíritos protetores que estão ali te auxiliando, eles vão te intuindo, não vai, não vai, não vai.
Às vezes a gente fala, isso é besteira da minha cabeça e vai no caminho errado. Aí você vai ver as consequências lá na frente, que você não ouviu. Então, a gente precisa aprender a ouvir mais os nossos amigos protetores. E no conhecimento do futuro, está falando que ali no conhecimento do futuro, você vai ver da questão 868 até a questão 871. Aí ele fala, né, que o homem, se o homem conhecesse o futuro, os espíritos falam para Kardec, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela ou então procuraria impedi-la. Por exemplo, tem casos muito raros que a pessoa fica sabendo. Vamos supor uma coisa assim boba, olha, um exemplo, né? Você vai ganhar na Mega Sena. Aí você já pensa, nossa, eu vou ganhar na Mega Sena? Ah, então, nossa, gente, eu vou abrir uma empresa, eu vou ajudar, vou poder ajudar muitas pessoas, muitas famílias, quer dizer, eu vou dar fome de muita gente, muitos pais de família, tal, tal, tal. Ou você pode, de repente, falar, eu não vou ajudar ninguém, eu vou dinheiro, eu vou viajar, eu vou fazer coisas para mim, só que você vai sofrer as consequências dos dois lados, porque depende muito da sua intenção. Então, quando você já pensou ali, olha, eu vou ajudar, então já vem aquela intenção. Deus já está vendo a sua intenção em ajudar as pessoas, olha que legal, mas ao mesmo tempo, não, eu vou ficar para mim e tal, você vai ficar com dinheiro, mas aí você vai usar muito esse dinheiro em doenças, você vai usar aquele dinheiro, sabe aquelas pessoas que entram em depressão, tem dinheiro demais, mas não sabe o que fazer, no fim está sozinho, não faz aquela fortuna render, né? Ajudar as pessoas. Então, tem esses dois lados, e tudo vai do livre-arbítrio, gente, da pessoa. Agora, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade, gente. Quiserem abrir os microfones aí. Eduardo, você quer dizer alguma coisa a respeito da lei da liberdade? O que você acha? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta, né, Laila? Eu acho que dessa vez fica tudo muito bem explicado. Livre-arbítrio é uma coisa muito séria, a gente tem que ficar bem. Nós estamos isentos da causa e efeito, né? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é muito bonitinho, mas ele vem acompanhando a causa e efeito. Eu acho que é engraçado porque às vezes as pessoas meio que confundem essa coisa do livre-arbítrio com poder fazer literalmente qualquer coisa, né? A liberdade com libertinagem, né, Edu? É isso mesmo. É que nem Paulo disse, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso, é isso mesmo. Sônia? Eu gostei da parte que a Érida falou lá sobre o homem não é fatalmente conduzido ao mal, né? Os atos que ele pratica não estavam escritos. Isso aí é bem importante a gente gravar isso, procurar refletir mais sobre isso, né? Porque tem muita coisa que você fala, já é do meu destino, isso estava escrito, e não é assim. A gente está aqui no planeta e a gente vai conduzindo a nossa vida baseado aí nesse livre-arbítrio, né? Sim. É isso. Josi? Perfeitíssima a sua explicação. Mas é isso mesmo. É porque, às vezes, você já viu, às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou levar a vida assim porque Deus quer, é isso que Deus quis. E não é assim. Eu acho que Deus quer que todos nós evoluímos e sejamos pessoas melhores, e até na nossa vida física, que a gente melhore, que você tenha uma casa melhor, que você tenha um trabalho melhor, que você seja uma pessoa melhor, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui.
a parte espiritual que é muito importante, mas a parte física também, porque a gente quer um conforto um pouquinho melhor. Mas tem pessoas que estão ali naquela situação, Deus que quer assim, então assim. Não é, né, gente? Quer dizer, eu penso assim. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento É. das leis que regem o universo, das leis de Deus. Quando não compreender isso, não consegue ter uma evolução plena, né? Sim, infelizmente. É isso mesmo. Vamos lá, Marilene, para nossa prece final? Vamos lá. Então, assim, queridos amigos, né? Mais uma vez, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, debatendo, trocando conhecimento. Primeiramente, vamos levar o nosso pensamento até o Criador, pedindo, né, que nós tenhamos discernimento de usar da melhor maneira possível a nossa liberdade de pensar e principalmente a nossa liberdade de agir. Que o Senhor conduza os nossos passos, Pai, e que tenhamos sempre a nossa consciência como guia, e que possamos sempre estar atentos, dando ouvidos. Ela vai nos indicar que muitas vezes estamos tomando o caminho errado, que sejamos humildes o suficiente para saber voltar, para saber ouvir. E assim, nessa sintonia, vibremos, Pai, por todo o nosso planeta. Vamos emitindo as nossas vibrações de amor para todos os lugares, os leitos dos hospitais, que a gente sabe que se encontram lotados, todos os nossos irmãozinhos que se encontram em sofrimento. E pedindo, Pai, que nos fortaleça, que nos esclareça, que possamos cada dia, Pai, evoluir um passinho, num degrau que nos levará até vós. E agradecidos por essa oportunidade, nós te pedimos que, se for da tua permissão, possamos estar aqui na próxima semana para mais uma aula, para mais uma noite de aprendizado. Assim seja, graças a Deus.